Bom, estou aqui recebendo hoje, o maior prazer do mundo, receber um cara que não só é sofredor que nem eu. Sofro mais que você. Não, muito mais, pelo amor de Deus. Muito mais do que E a gente ainda descobriu o que você descobriu agora, que faz aniversário junto comigo, né, cara? 15 de outubro. Acabamos de completar. Pô, eu fiz 42, você fez? Eu fiz 45. 45. Percebe-se que você é um cara um pouco mais velho. Completei mais uma primavera, porque é sempre na primavera mesmo, né? É mesmo, é verdade. Eu gosto, eu Mas adoro. é o dia dos mestres, eu adoro peço o dia do desculpa para as aniversário. pessoas, sempre dizer que eu nunca tive aula no meu aniversário, né? Você já teve aula no seu Nunca aniversário? tive aula Pois no meu é, aniversário. nunca tivemos Era aula. maravilhoso isso. Não, adoro a data do meu aniversário. Durante muito tempo, quando jogava pelado, o meu número era 15, por causa do 15 de outubro. Engraçado, meu é sempre 7. Meu Sete? sempre foi 7. Por que Sempre gostei 7? de 7. Não sei, é meu número de sorte. Aliás, o rap 77. É verdade, 77. Eu nasci em 77, vai ver, foi por isso. Eu gosto. Tá explicado. E você tá vendo hoje aqui que eu botei pela primeira vez. Pela primeira Isso é vez. moral Antes era demais. cerveja, água, agora café. Porra, se pô, não fizesse cafezinho do Escobar. Vamos tomar uma? Manda aí, cafezinho do Vamos Escobar. lá, um golinho. Já tá com açúcar, né? Já Tá botou excelente e essa garrafa é muito melhor que a minha, né, inclusive. Você viu que eu não mexia, nós tivemos que colocar antes, Deixa porque o pessoal quieto, ficou com medo Júnior, de eu destruir aqui o cenário. Agora, o sofredor você já viu aqui, porque eu já viu ali, eu te mostrei ali um negócio Guarani campeão brasileiro. Eu não tenho esse, não. Você não tem isso? Não tenho. Mas eu não preciso nem dizer o nível de maluquice, porque, pô, filho do Zico, você não imagina o que eu sou. Então deixa eu te entrevistar agora. Por que Guarani, Júnior? Eu já vi você explicar isso uma vez. Não, já expliquei em várias entrevistas. O Guarani foi até por causa de uma coisa com o Flamengo e o Vasco, que o Flamengo foi eliminado pelo Atlético e no colégio, quem não era flamenguista sacaneava muita gente. Então, eu queria que o Guarani vingasse, porque o Guarani pegava o Vasco. O Guarani ganhou do Vasco. Eliminou o Vasco. E aí pegou o Atlético Mineiro depois, que tinha eliminado o Flamengo, e ganhou. Foi pra final com o São Paulo, aquela 86, pô. foi. Que o América ficou em terceiro nesse campeonato. Exatamente. A semifinal foi Guarani e Atlético, e América e São Paulo. E América. Que era o Renato cara furada. Renato Carioca. Cara de quê? Renato era polaco, Denilson. Não sei se Regis fala, Polaco, Denilson. Beni Denilson e Paulo César, Serginho César, Pedro Paulo e Renato, Isso. Ramon e Luizinho. O Luizinho também era outro, né? Que fazia gol pra cara. Esse campeonato o América jogou muito bem. Foi o último campeonato que eu vi o América assim destruir. Nós eliminamos o Corinthians em São Paulo nas quartas de final, cara. Foi isso mesmo. E o o América, barato. Então, América e Guarani na semifinal. E aí, o que eu brinco, eu sempre brinco com meu pai por causa de gol de 87, que lógico, o Flamengo foi campeão. Mas eu acho um absurdo o vice-campeão e o terceiro lugar, que é o Guarani e o América, só a gente mesmo, só acontece com a gente. Fora do Campeonato Brasileiro. Fomos rebaixados. Fomos rebaixados em segundo e terceiro. Só que o Guarani seguiu a vida e o América desmontou o time. Foi. O João Paulo e o Evair ainda jogaram no segundo ano. Foi o início do fim. Tô contando a minha história do Guarani, porque, porra, ninguém acredita, né? Lógico que eu tenho um carinho, e é chato isso, pelo né? Flamengo, mas... É chato, tem que ficar explicando. Mas eu criei um amor e foi uma época que meu pai tava parando de jogar, cara. Então, assim, meu pai parou, o Flamengo tava em crise, 89, 90, e aí o Guarani, naquela época, brigava por tudo. Aí você ainda viu bons times do Guarani. Timaço, 94, 96, eu vi vários times. Djalminha, Luizão. Amoroso. Pô, tanta gente. Mas a história do América, juro por Deus, quando eu soube que você era América, eu achava que era alguma coisa assim, de família. Não. Ou que você tinha nascido, que você era bem mais velho. Eu quero que você conte assim, como que veio essa história de América. Não sei se é pior que a minha, mas por quê? Então, cara, primeiro, eu tenho assim, desde muito moleque, uma coisa que eu rejeito muito as unanimidades. Tudo, por exemplo. É o do meio todo do contra, mundo assim, usa o chinelo tal, jamais usarei. Eu também sou assim. Você também, cara? A camisa tal tá na moda, esquece, não vou usar. Será que a gente nasceu nesse dia é problema nosso? Não se deve ser Pois alguma é, coisa, você também é assim, cara? Eu sou terrível. Então assim, o Flamengo, ele tem isso pra mim. Eu jamais seria Flamengo, porque, pô, todo mundo é Flamengo já. Então, mas eu exagerei, podia ser outro time, não precisava ser América. Mas o América veio porque o melhor amigo do meu pai, Moacir, hoje mora em Guarujá, é América. Na sua família ninguém é América? Ninguém. Meu pai é Botafogo. Pior ainda. E meu pai me levou para ver um Botafogo e América no Maracanã. Eu comentei com meu pai que gostei mais do América. E meu pai comentou isso com o Moacir. E o Moacir imediatamente foi na rua, comprou uma camisa do América e trouxe para mim. Pô. Ali eu me tornei América. Isso nós estamos falando, você nasceu em 74. Isso era 79, 80. Por exemplo. Que não é porque o América tava, pô. Não, muito melhor do que. Nossa. Não, muito melhor nem se fala, mas É difícil explicar para quem não viu
O que era o que era. Não, e o que representava esses times naquela época, tipo assim, Bangu, América. Não tem nem referência hoje. O que é hoje? Não tem. Eu tava pensando aqui. Talvez o Atlético Paranaense hoje. Mas o Atlético Paranaense está ganhando título, né? O América não chegava a ganhar título. O América incomodava pra caramba. No Guarani, no mas caso, não ganhava. O Guarani ganhou um brasileiro. O brasileiro ganhou a Série B depois de 81. Verdade. Depois, finalista 87 ganhou o módulo amarelo também. Finalista de 88. Mas é que brigava nas semifinais, nas finais, era a seleção do campeonato. Resumindo assim, o América tinha repórter diariamente de rádio cobrindo, eu ouvia os programas de rádio. E tinha notícia do América todo dia, pô. O Globo Esporte dava América todo dia. E o Bangu também. América e Bangu. Eram 6 do Rio. Eu me lembro perfeitamente, jornal, América e Flamengo. Clássico de quarta-feira, um clássico, pô. O clássico da paz era Vasco e América. Vasco e América, clássico da paz. Então eu peguei isso, o América muito forte. O Campeonato Carioca começava, o brasileiro nem tanto. Mas o Carioca começava e eu lembro que eu tinha esperança de ser campeão. Eu tenho uma memória de um jogo com meu tio Edu, não sei se foi 82... que a gente foi no Maracanã, cara, na final de Carioca, era América alguém. Foi Taça Rio. Eu acho que foi, e metade do Maracanã, toda América. A torcida do América, era muita gente. Quando eu lembro disso, se você comparar com hoje, né, que aliás o América jogou uma final contra o Guarani da Copa dos Campeões. Copa que ninguém nem sabe que existia, Copa dos Campeões. Sabe o que era isso aí? Era um campeonato que reunia todos os campeões brasileiros desde 71 até ali. O Flamengo não quis jogar, tinha uma excursão para fazer. Mas o América... E o América entrou na vaga do Flamengo como convidado. Cara, e ganhou. Igual o Corinthians no Mundial daqui. Exatamente. Né? Convidado e ganhou. Exatamente. E ganhou a final do Guarani no Maracanã. Do Guarani de 1-0, eu lembro disso. Jogaço, aço. E tinha gente pra caramba no estádio. Tinha. E o time era muito bom, do Ilho, que depois foi pro Fluminense e tal, jogava no América, Luizinho jogava no América. Tinha um lateral direito que eu me esqueço, Chiquinho. Enfim, era um time muito competitivo, cara. A gente ganhou a Taça Rio nesse ano também. Ganhamos um turno. Isso foi 82, 82. Um timaço. Eu lembro do Moreno jogando Moreno, lá, meu tio levava pra lá, adorava. Clássico, super Tinha o clássico. Gasperini. Gasperini era o goleiro, que era do O Gilson Internacional. Gênio, que era muito bom por esquerda. Perninha curtinha. O Jorginho, né, cara? Jorginho, meu tio lançou o Jorginho. O Jorginho jogou muito pouquinho no América, né? Ele foi revelado lá. Ayrton, lateral esquerdo. Ayrton morreu há pouco tempo, Ayrton. Foi. Mas aqui, por exemplo, no caso do Guarani, normalmente é quem é de Campinas. Eu sou o único, talvez, dessa história do Guarani. O América, por que eu te perguntei? Porque quem eu conheço que é América, esses caras assim, simbólicos, Zé Trajano, são da Tijuca, né? Na Tijuca, cara mais antigo. É verdade. Você é o único que eu conheço, que é da minha época, assim, mais ou menos, que torce pro América. Porque assim, o América era mais forte, mas eu sempre fui o único torcedor do América na minha sala de aula, onde eu trabalhei. Não tinha ninguém. Não tinha torcida mais já. Até quando fala do meu tio Edu, achava que você tinha visto ele jogar. Não viu o Edu jogar? Não, pois é. Não vi. Eu tenho o maior respeito por ele, porque assim, eu cresci, tô com 45 anos dizendo mais uma vez, e há 45 anos praticamente eu ouço, quando eu falo com alguém mais antigo, não, eu sou América. Pô, o Edu jogava pra caramba. O primeiro nome que se fala é o do Edu. É o maior jogador da história da América. É o maior jogador da história da América. Apesar que saiu na placar uma vez o Luizinho lá, mas é brincadeira. Não, então, dos que eu vi jogar, Luizinho foi o maior. Sim. Dos que eu vi jogar. Dos que você viu. Mas eu acho que não dá pra negar que o Edu foi maior, pô. Não, meu tio acho que não foi pra Copa de 70 por causa daquela história de ditadura, na época que o meu tio Nando, né, foi preso, aquela coisa, meu pai também não foi convocado para a Olimpíada. Naquela época ele tinha um negócio com a nossa família e meu tio sempre diz que foi por isso que não levaram ele. Mas ele era para ter ido. Eu nem sabia disso, mas já ouvi muito as pessoas falarem, não sei, talvez o Edu só não tenha jogado uma Copa do Mundo porque era do América. Não sei, né, mas naquela época o América era bom, né, cara? Pois é, jogava na primeira divisão. A melhor história do meu tio é que ele diz que o gol mais bonito que ele fez na vida dele foi contra o Guarani. Você sabe dessa história? É mesmo, não? É muito engraçado. Ele conta sempre. Aí ele fala assim, pô, o cara bateu o lateral, eu lá da ponta, quando eu recebi o lateral, vi o goleiro adiantado, eu de primeira, a bola fez uma curva lá no ângulo, no brinco de ouro da princesa, um gol lindo. Aí eu falei, quanto foi o jogo ali? Então, foi 7-1 Guarani. Que mas isso, sério, cara? Tava 7-0 quando eu fiz o gol, mas foi um golaço. Talvez não tenha valido muito esse gol, né? Pelo menos foi bonito. Mas foi um golaço, foi o gol mais bonito. Agora, Jonas, sabe, cara, eu tenho o maior orgulho hoje de ser América. É mesmo? Eu tenho, cara. Embora, assim, a maior galera ache que eu digo que sou América pra não dizer qual é o meu time, porque eu trabalho com esporte. Isso é chato pra caramba. Tem que você contou uma que o cara falou que você era Flamengo, aí você falou, pô, vim aqui ver o jogo. Pô, cara, isso no campo do América, um sábado à tarde, América e Portuguesa da Ilha. Nossa Senhora. Segunda divisão do Rio de Janeiro. Edson Passos. Calor infernal.
Segunda do Rio, não é do Brasil. Não, do Rio. E o América perdeu o jogo, 1-0 Portuguesa. E eu, puto, saindo assim, passo em frente ao banco da Portuguesa, era um diretor da Portuguesa. Você foi sozinho no jogo? Fui sozinho. Eu tava indo pegar meu carro, cara. E o cara me interpelou e a primeira coisa que eu fiquei bolado foi o seguinte, que ele falou assim, ô Escobar, fala pro Júnior que ele não é Flamengo não, que ele fala muito mal do Flamengo. Pô, já bolei, sabe? Falei, meu irmão, vai fala você lá pro Júnior, tenta a sorte, cara. Vou falar pro Júnior o quê, cara? Aí na sequência ele, é Flamengo, né? Aí tu fala que é América, falou pra mim. Pô, não, você tá certo, cara. Hoje é sábado, deixei minha família, eu morava na Lagoa nessa época, lá na Lagoa, meu filhinho pequeno, minha mulher estão lá, vim aqui pra Mesquita ver a América, essa porcaria dessa Portuguesa, falei pra ele. Você esculachou já. Mas perdemos o jogo, né? Mesmo assim, não perdi a pose. E claro que eu sou Flamengo, pô. Lógico, pô. Depois o nego não sabe porque se irrita, mas não tem cara. Cara, irrita demais isso. Por que você não pode ser Guarani, cara? Eu tenho uma outra história, rapidinho. América e Rio Branco do Espírito Santo. Sabe o que eu começo a rir? Porque eu lembro dos jogos do Guarani na Série C também. Tem cada time, quando eu falo, cara, não acredito que o Guarani joga desse time. Você deixou de ir? Não, de jeito nenhum. Aqui no Rio, Duque de Caxias, Macaé, eu ia em todos os jogos. Tem que ir, é uma causa. Deixa de ser a tua paixão, vira uma causa, pô. Eu tô até com esperança que o Botafogo e o Fluminense caem pra Série B, pra ano que vem eu poder ir lá um joguinho por aqui. No Engenhão e no Maraca, que eu não vou no Maraca há um tempão. Mas conta a história. Ele foi o seguinte, eu tava em Moscou, Copa do Mundo agora, eu e Rafael De Angeli, que é nosso correspondente hoje em Paris, querido pra caramba, e aí a gente estava conversando e tal, não sei o quê, ele falou, pô, sou do Espírito Santo, meu pai é Rio Branco. Aí eu lembrei da história e comecei a contar pra ele. Que foi o seguinte, é um América e Rio Branco, eu estava no camarote do presidente, vendo o jogo, e do meu lado... Edson Passos. Um diretor do Rio Branco. 2 diretores. Saída de bola, o América erra um passe, gol do Rio Branco. Aí os caras aqui do meu lado, pô, Brancão, pô, tal, já fiquei bolado. 5 minutos de jogo, 2-0 Rio Branco. Pô, era mata-mata. Cara, o desesperado... Ida e volta, era ida e volta. E era o jogo de ida. E o cara aqui liga pro Espírito Santo e começa, fulano, pô, tá muito fácil, 2-0, pô, 5 minutos de jogo, não sei o quê. E eu, pô, que cara mala, meu irmão. Aí acaba o primeiro tempo, a gente levanta assim e tal, o cara chega pra mim e fala, ô Escobar, vem cá, por que tu é América? Eu falei, porra, e por que tu é Rio Branco? Porra. Mas o cara é de lá, né? Exatamente. O cara é de lá, Pô, por que sou América, meu irmão? Porra, sou América porque eu sou América, porra. Tem que te explicar porque eu sou América, meu irmão. Porra, tá aí enchendo o saco, gritando aí. O cara, não, pô, desculpa. Super educado. Eu tava com meu pai, porra, me puxou, falou, pô, filho, papelão, pô. Aí lá pede desculpa pro cara. Aí eu fui lá, tomei uma água, voltei, querido, dei um abraço nele, desculpa. Pai do Rafael De Angeli. Quando eu acabei de contar a história, o Rafael, pois é, é o que eu ia te dizer. Cara, o cara que tava contigo... Esse era o meu pai. E eu perguntei, ele já me perdoou, cara. É sensacional essa história. Meu pai conta numa boa, fala que você foi pedir desculpas e tal. Cara. Mas o futebol mexe muito com a gente. Ou seja, tem quantos torcedores do América e do Rio Branco tem no mundo para que se encontrem no mesmo lugar? O único cara que se ofendeu é o cara que é o pai dele. Ô, seu De Angeli, desculpa aí, qualquer coisa. Eu já pedi desculpas, mas se encontrar um dia eu faço questão de dar um abraço apertado. Mandei mal. Essa história é muito grande. Cara, eu também sou assim, eu também não tenho. Eu sou muito assim. Todo mundo gosta de pagode, eu não gosto de pagode. Eu só gostei do rap. Por que você gosta de rap? Você gosta de basquete? Filho dos Índios gosta mais de futebol. Eu gosto, pô. Cara, não tem explicação. Eu não sei o que é, como a gente nasce com. É porque assim, você é filho do Zico, você não é o Zico, né? Exatamente. As pessoas não conseguem. Querem que você seja o espelho do cara. Quer que você seja igual. Mas você, quando você era novinho, a tua paixão pelo América é porque você gostava muito de futebol. Você jogava pelada, tudo isso. Sempre joguei mal, mas sempre gostei de jogar. Mas nunca tentou? Não tinha condição de tentar. Meu pai jogou muita bola. Meu pai jogou com Vanderlei, cara. Discernimento, jogou com Lucha. Inclusive, cara, eu vejo essa frase que as pessoas falam em palestras motivacionais, acredite no seu sonho. Principalmente o cara que deu certo. Coach. Coach. O cara, tá benzão, é fácil ele lá do pedestal dizer, acredite no seu sonho, eu acreditei e consegui. Tudo é possível, tudo é possível. Isso é muito perigoso. Muito. Eu acho que você tem que identificar o seu talento primeiro e aí acreditar no seu sonho. E trabalhar muito. Trabalhar muito, velho. Dá pra falar, não importa o que você escolha na sua vida, mas faz bem feito, trabalha pra isso. É isso. E outra coisa, falo isso pra todo mundo, identifica, cara, porque tem coisa que você não vai fazer direito e tudo bem. Tudo bem, cara.
Então, assim, eu sempre soube que eu não jogava bem. Eu quis ser jogador de futebol quando eu era menino. Aí entrei para um núcleo do Madureira. Ah, é? É. Lá em Bangu, que eu sou de Bangu, né? Nem tentou no América, pô. Não tinha condição de ir num clube tentar. Aí Entendi. nesse núcleo, o que eu tentei? Me condicionar um pouquinho melhor fisicamente, aprender alguma coisa de posicionamento, eu tinha vontade pra caramba, pra tentar um teste lá e ver o que dava. Mas nem isso consegui. Então, assim, com 3 meses já ali sabia. jogando, eu pensei, cara, não vou dá. ser jogador de futebol, vou usar isso aqui pra brincar. Sei. E assim faço até hoje. Que idade, mano? 15 anos. Porque você, já que você só quer trabalhar numa coisa que você sabe fazer bem, logicamente que você virou comissário de voo, porque você era uma coisa que você dominava completamente. Comissário né? foi o seguinte, foi Eu necessidade. quero saber isso porque eu vi ontem a entrevista lá falando da Transair, eu ria, cara. Eu preciso saber dessas histórias da Transair, realmente, cara. O que você foi fazer como comissário? De onde surgiu isso? Então, eu tava lá em Bangu, dificuldade pra caramba, meu pai operário e tal, querido meu pai, pô, ralando pra caramba. O que ele conseguiu me dar além da escola, do básico? Um curso de inglês. Fiz um curso de inglês, levei aquilo a sério pra caramba e meu pai falava pra mim, falava, ó, é o que eu consigo te dar, então aproveita isso aí. E meu primeiro emprego foi na Varig, por conta de eu falar inglês, mas trabalhando em terra. Mas não foi porque você pensava em aviação, nada disso. Você arrumou um emprego, falou, vou lá. Eu pensava assim, o inglês que eu posso fazer? Posso trabalhar com turismo, posso trabalhar com aviação. Entendi, tá. Então fui para essa área aí para trabalhar. E o voo foi a forma mais fácil, mais rápida, não fácil, mais rápida, de ganhar um pouco melhor. Então fiz o curso de comissário, que são 6 meses, tal, fiz a prova e entrei para a VASP primeiro. Eu trabalhava na Varig em terra, mas passei na VASP para o voo. Foi só extinta, né? Nossa. A aviação é muito dinâmica. É, cara. E a VASP eu fiquei 1 ano, a empresa já estava começando uma derrocada já. Teve um mês que eles não me pagaram tudo que tinha que pagar, pedi demissão. Eu estava morando em São Paulo, voltei para o Rio. E aí pintou a Transair, que era uma empresa de charter. Transair é um nome espetacular, né, cara? Transair, cara. Transair, que pode ser de transar, que pode ser Transzé, que era mais o caso, porque a empresa tinha um avião, cara. Eu até tenho uma foto ali de Nova York, é uma companhia, acho que era Transamérica, acho que era isso, Trans alguma coisa, lá dos Estados Unidos. Que tinha também a Pan Am, né, aquela... Isso, acho que isso é um DC-9, se não me engano. Isso é de 1950 e pouco, essa foto. Esse avião foi emblemático. A Varig teve um, inclusive, linda. E a empresa tinha um avião. Então, ela basicamente, para resumir, ela voava de novembro a fevereiro, fazia Caribe e Nordeste. Em março, a gente ia para a Arábia Saudita e ficava 3 meses. E na volta, a gente fazia o que pintasse. Então, 3 meses na Arábia Saudita, cara, é uma lição de vida, assim, Isso, um negócio que ano era esse? Que época 1999. Nossa, foi meu último ano de aviação, inclusive. 20 anos, Se hoje ainda a Arábia Saudita ainda é aquela coisa de mulher, não pode... Não, era pior. Era pior, né? 99. Era terrível. Pra mulher era terrível, cara. Terrível. Pra gente... Ainda é ruim. Tinha restrições, assim, eu fui pra lá com muito medo. E você vai com medo e preconceitos, né? Então eu entrei no primeiro táxi que eu entrei, assim, aí o cara vira pra mim e fala, você é muçulmano? E eu, caraca, meu irmão, esse cara vai me matar agora porque eu não sou muçulmano, né? Falei, olha, eu não sou muçulmano, mas eu respeito a sua religião, não sei o quê. Aí o cara pra mim, não, eu só quero saber porque eu não posso passar com você onde Maomé pisou. Nossa senhora, que coisa Tem louca, isso na Arábia cara. Saudita, porque Maomé viveu lá. Então se você não é muçulmano, você tem que fazer um outro caminho. Entendeu? Era só isso que ele queria saber. Coisa de maluco. Então tem várias paradas. Você tá no coisas, meio do comércio assim, o cara, yala, sai que tá na hora da reza. Tira todo mundo de dentro da loja, você fica lá na rua esperando e tal. Todo mundo que não é muçulmano ou você só... não precisa se ajoelhar e rezar. Sei. Não, você tem que ficar quieto. Entendi. Porque tem uma polícia lá que só cuida disso. Aí vocês ficavam lá 3 meses, né? Ficamos 3 meses lá. Que era para levar o pessoal para rezar em Meca. Mas como é que era aquela história de quem entrava no avião, que a gente fazia necessidade dentro do avião, no meio da cadeira? Cara, porque é o seguinte, é verdade isso aí. Porque é o seguinte... Isso é muito louco, cara. A gente ri, mas eu falo, cara, depois eu fiquei pensando assim... Júnior, loucaço. E ainda bem que foi mais gente comigo para comprovar isso aí, entendeu? Senão parece mentira, loucura da minha cabeça. Eu fiquei pensando, você tá exagerando, não é possível, cara. Eu sempre aproveito, agora meu aniversário, por exemplo, foi um amigo meu, amigão meu, Caroço.
que voou comigo e presenciou essas paradas todas. Então eu aproveito para contar tudo. Você e Caroço na Transair. Pô, exatamente. Boa. O Caroço é um querido compositor da União da Ilha do Governador. Ele voa até hoje. E aí é o seguinte, o muçulmano acredita, prega, que ele tem que ir uma vez na vida a Meca se purificar. Onde Maomé morreu, se não me engano. Uma pedra gigante lá e tal, que os caras têm que botar a mão naquela pedra e tal para se purificar. Sei. É uma peregrinação, uma caminhada longa de dias e tal, morre gente pra caramba. Por quê? Porque muita gente que nunca foi e tá morrendo, o governo saudita paga a passagem deles para ir lá, para poder ir lá antes de morrer. Que coisa. E esse pessoal eles botavam onde? Na Transair, né, velho? Botava, a gente fazia assim o trabalho sujo mesmo. Então pessoas morriam a bordo, a gente voava com máscara cirúrgica em alguns voos, porque tinha muita gente tossindo, muita gente... E pessoas de lugares que a gente pousava assim, que o cara não sabia o que era banheiro. Teve um que eu percebi que ia fazer, levei no banheiro, mostrei o vaso, cara. Você viu essa história? E aí o cara ficou em pé, né? E ele foi e subiu com os pés no vaso, cara, e ficou se equilibrando. Mas isso era a maioria, era assim ou era uma minoria? Tinha voo que era 100% assim. Mentira. Cara. Mas olha só, o cara fazia, eu vou falar na linguagem, o cara se cagava, mijava dentro na poltrona, como é que era isso? No meio do avião? Poucos cagaram, muitos mijaram. Mas na poltrona onde? Na poltrona? Na poltrona, sentado. O cara tá sentado ali na poltrona, comendo, conversando e... Então, quando você viu, tinha uma poça, cara. E, Júnior, pelos meus filhos, quem voava na frente, na hora do pouso, que o avião dá uma inclinada, tinha que levantar os pés, cara, porque vinha... O mijo vinha todo, vinha. Fora outras e aí coisas. Nenhum menosprezo à religião, né? Não é bom a gente dizer isso porque as pessoas pra não ficar achando que a gente tá de uma porra. Não tem era como. A realidade da coisa. Pessoas que viviam no meio do deserto, pô. Não tem noção, ninguém ensinou essas pessoas a fazerem, entendeu? Isso, cara. Agora, o ponto positivo foi esse, assim, de entender, cara, tantos preconceitos acabaram com relação à religião, porque a gente cresce, infelizmente, aprendendo, vendo que muçulmano é terrorista, né? Joga bomba em tudo que é lugar, maluco, claro quer matar os outros. Pô, cara. A gente viaja muito, cara. Tu vê, pô, eu vou em Nova York, judeu pra caramba. Aí você vai na Ásia, é totalmente diferente. Meu pai na Índia, via cada coisa, assim, é uma coisa de louco. O Tandy tava até falando aqui outro dia, que foi você vai em Cuba, né? Parece que você tá nos anos 60. Parece que você tá... Então, tem lugares, né? Tem lugares aqui no Brasil que parece que nem... televisão tem, nem água limpa tem, cara. Não é um privilégio deles. Não, pois é. E outra, eles ficavam muito, muito tristes com a imagem que o mundo tem deles. Assim. Alguns voos eram voos mais tranquilos, pessoas que conversavam de boa e tal, mais cultas, né, mais educadas. Principalmente na Turquia, a gente ia fazer voos lá. A Turquia era uma loucura também. Nossa, a Turquia eles são mais loucos do que aqui, de religião, de time de futebol. Mas assim, cara... Eles falavam, pô, acredite, eu não sou... Olha que coisa, né? Não leva para o Ocidente a imagem de que nós não aceitamos isso não está no Alcorão. Isso... E se você está falando 99, ainda foi antes de 2001, do 11 de setembro. Porque depois disso, eu suponho que deve ter piorado muito para ele, né? Piorado muito. Cara, então assim, foi uma experiência de vida maravilhosa. Tem duas histórias da VASP que são mais engraçadas, assim. Uma você deve ter visto na entrevista lá do chineses? Não, uma foi o seguinte, pousamos no Piauí, entrou uma mulher da limpeza e perguntou pra mim assim, how about lady? Pô, eu tava em instrução, tava começando, sabe? Falei, como ela? How about lady? Meio impaciente já. Falei, caraca, não tô entendendo. Aí a minha instrutora vira pra ela e fala, rabutou. Falei, pô, cara, tá sacanagem. O que tá acontecendo aqui, pô? Ela perguntou se você já botou Glade, o cheirinho no banheiro. Nossa senhora, Glade. How Glade? São muitos Brasis, né? E outra foi o seguinte, cara. Mas essa você não contou nessa entrevista, não, cara. Não. Você contou dos chineses. Então tá contado agora. Ótima essa daí. Chineses foram 270 chineses que foram presos ilegais nos Estados Unidos. Foram presos antes de entrar nos Estados Unidos, na verdade, em Tijuana, no México. E a nossa empresa foi contratada para levar esse pessoal de volta para a China. E um voo longo, porque vários países não autorizavam a gente a pousar, porque era um... porque tinha nego armado, né? Tinha a polícia... Tinha 40 policiais federais mexicanos armados com pistola, com choque, com porrete, e davam porrada nos caras, rapaz. E a chegada lá foi muito triste, porque eles apanharam muito. Assim. E vocês que são comissários ficavam vendo e não podiam fazer nada, era horrível, vontade de chorar, né? Vontade de chorar.
Muito, muito triste. E outra história... Em 4 anos, você cada história que assim... Foram 4 anos, foi pouco, né? Nem que você quisesse aprender mais, acho que você teria aprendido tanto assim, a ver certas coisas, passar por essas experiências, entendeu? E coisas que a gente não imagina que tem no mundo, né? Qual era a outra história que você falou que ia contar? A outra, rapidinho, na VASP, voo de madrugada, tô passando no meio do corredor do avião apagado, escutei um barulho estranho. Voltei, a situação era a seguinte, uma moça no corredor, fileira de 3, o cara sentado na janela, ela debruçada, fazendo um sexo oral no cara. Nossa Senhora. E aqui eu sou comissário, se eu fosse passageiro, eu deixava lá, o cara se divertir, tá tranquilo. Mas não posso, né? Aí peguei uma manta e falei, eu vou jogar a manta em cima dela pra ver se ele se manca. E eu vim com a manta, joguei em cima dela, ela fez que ia levantar, ele segurou e fez assim pra mim, ó. Ele achou que eu ajudei, como se cara. Protegendo pra ninguém ver. Valeu, brigadão. Nossa Senhora. Fazer o quê? Diante disso, deixei o cara pra lá. Não, mas eu vi outras 2 histórias tuas. Uma do cigarro, que o cara fumava eu peguei a proibição do cigarro no avião. Isso, aí você fingia que ia dar um esporro no cara, pro cara fumar rapidinho. Exatamente. Né? Porque eu tinha medo do cara fumar no banheiro. Isso derruba avião, né? Isso. Então eu via que o cara tava meio nervoso, eu passava, na hora de servir ali, eu dava uma cutucada no cara e falava, dá uma pulinha ali atrás, rapidinho. O cara ia lá, eu falava, ó, vai lá, acende o cigarro, dá umas 3 baforadas. Pra tirar essa eu vou chegar lá, vou te dar um esporro, entendeu? Você não se... Que comissário bom, hein? Pô, cara, os caras me agradeciam muito. E o cara realmente ia lá e... meio desesperado. Louco, né? E eu chegava lá e falava, pô, pelo amor de Deus, o senhor não sabe que não pode fumar? Todo mundo sabe que não pode fumar. Só pode apagar o cigarro? Não, desculpa e tal. Pô, mas encenação, velho. Maravilhoso. Fiz várias vezes. Você era um bom ator, tá vendo? Exatamente. Projac ainda não me descobriu. Mas não descobriu ainda. Não vai descobrir, já fez de tudo, pô. Depois tu vai falar. Tu tá mas eu peguei essa época que nego fumava no avião, né, cara? Que loucura. Você pensar hoje... E não tinha divisão nenhuma, né? Não tinha divisão nenhuma. Em qualquer lugar, né? Restaurante também, né? Em todos os restaurantes nego fumava. Mas na Europa isso ainda acontece, né, cara? Você vai a Paris, por exemplo, o cara senta do teu lado num bar e... A gente nem repara. Mas as entrevistas, né, cara? Os repórteres. A entrevista, assim, que a gente tá fazendo, nego fumando na entrevista. Tem uma da Marília Gabriela com o Sócrates, que é uma barata, os 2 fumando, os 2 conversando e fumando. É muito louco, né, cara? Hoje há uma consciência maior, né, com relação a isso. Mas o que era mais louco era isso. Na VASP eu peguei essa proibição. Então eu me lembro bem, era fileiras 18, 19 e 20 eram fumantes. O cara que anda 17, velho. Não era fumante e ficava inalando fumaça ali o bom tempo. Não tem jeito, não tem divisão, pô. O cara pode dizer. Mas teve também uma que eu lembrei aqui agora do cara que você pegou o microfone e falou que o avião vai parar. E aí, de repente, o avião decolou. Pô, essa é boa. Em Cuba. Tava muito calor, e eu não tava... Isso era Transair. Transair. Isso é Transair. Essas coisas assim bizarras, tudo Transair. E eu tava... não estava uniformizado. Eu fui trabalhando, fiquei em Cuba 1 dia, 2 dias e voltei como passageiro. Crachazinho, mas sem uniforme. Sim. E estava muito, muito quente. O ar-condicionado, tem um motor no avião chamado APU, que fica lá atrás, que é responsável por alimentar o ar-condicionado quando o avião está em solo. E o APU estava quebrado. 40 graus, as pessoas embarcaram, aquele sol, todo mundo pedindo água. O avião demorou a decolar porque tinha um pneu furado. Uma loucura, assim, 2 horas daquilo. Assim. E eu, sem uniforme, mas ajudando a dar água para as pessoas ali e tal. Comecei a trabalhar ali. Fechou a porta do avião, o avião começa a taxiar, daqui a pouco um cara... Minha mulher, tal. E eu estava mais perto dele, levantei e fui lá. E aí, o que está acontecendo? A mulher branca, bicho. Passando mal. Aí eu passei por uma agora, cara. Passou? Eu passei, a mulher passou no mal, a gente teve que parar no Panamá, porque a mulher estava quase morrendo. É uma loucura isso. Tiveram que descer no Panamá. Tiveram que descer para voltar. A gente tinha passado do Panamá, voltamos 50 minutos, paramos no Panamá e ficamos lá 1 hora. Ela ficou bem? Ficou bem. Mas ela ficou lá, ficou no Panamá. Ficou no Panamá. Essa, cara, foi o seguinte, ela estava super branca, pressão baixa. Sim. Mas aí pedi oxigênio, fiz aquele circo, né, aquela coisa. O avião está taxiando. Nisso vem o copiloto. Alguém deve ter avisado a ele lá o que estava acontecendo. Ele veio meio rápido assim. O que está acontecendo? Eu falei, pô, a moça tá desse jeito, você tá vendo aí. Tá... Vamos voltar. Isso ele vai para a cabine. Pô, eu pego o microfone. Senhoras e senhores, infelizmente... Cara, o avião era um DC-10. Cabia 300 pessoas. Andando ali, né? Taxiando ali. Taxiando e as pessoas assim, né? Tipo, pô... Olhando para mim, né? E eu, vamos voltar porque a moça está passando mal, vamos tomar as providências. Decolou, meu irmão.
E você com o microfone na mão. Com o microfone me equilibrando e as pessoas assim, silêncio, cara. E o marido da mulher olhando pra mim, como quem diz, porra, decorou, velho. Minha mulher, cara. E minha reação foi assim, cara, eu botei o microfone no lugar, saí e fui lá pra trás na galera. Desculpa que eu tô rindo, eu não aguento. Não, cara. Como é que eu vou não rir? É pra rir, cara. E aí eu fui lá pra trás e, cara, eu fiquei o voo inteiro lá atrás, não botei mais a cara lá. Aí depois... Aí tu foi lá falar com ele. Chegamos no Rio de Janeiro, eu fui lá, né? Pô, camarada, como é que tu diz que não vai... Cara, seguinte, cheguei na cabine... Comandante, a moça tá passando mal, a gente tem que voltar. Que voltar o cacete, pô. Senta aí. E foi, o comandante é quem manda e subiu. Transerra, grande Transerra. Transerra era incrível. Transerra a gente botava um carrinho, cara, fazia um bar, velho. Você tá fazia um bar. Olha, pode até ser incrível muitas histórias, mas você deu graças a Deus de sair, né? Porque não é possível. E pra finalizar o capítulo aviação, eu passei, cara, por uma situação muito semelhante ao voo da Chapecoense. Mentira. Que vitimou amigos meus, inclusive. Horrível. Pô, Guilherme Vanderlaes, o Guilherme, meu amigo, jogava comigo, na geração, foi o primeiro cara que eu soube que... Cara, eu tenho tanta saudade do Guilherme. O Guilherme jogava comigo, nossa. Nós fizemos até, eu fiz um post, meu pai, falando do Guilherme, porque o Guilherme era nosso companheiro de nova geração, entendeu? É inacreditável imaginar que não existe o Guilherme Vanderlaes. E tantos outros. Mário Sérgio, cara. Mário Sérgio, a gente estava com ele lá num programa, eu e meu pai, ele engraçado pra caramba. Feliz, né? Ele estava feliz lá na Fox. Muito na Fox, E o que é isso? Isso é uma coisa particular de empresa de charter, porque não estou dizendo que todas fazem, mas não faz sentido fazer numa companhia regular. Porque por que você vai não botar combustível se esse avião que você vai pousar agora vai decolar logo depois? Eu acho um absurdo, um absurdo. Nosso comandante fez isso. Nós fomos para Venezuela. Isso, Transair. Fomos para Venezuela com passageiros. Isla Margarita. Deixamos os passageiros lá e voltamos para o Rio de Janeiro, só a tripulação. E aí era outro comandante que assumiu. Esse comandante que assumiu, para o voo de volta, só colocou combustível para o Rio de Janeiro. E é praxe, é norma de segurança na aviação. Você coloca combustível para o teu destino e mais uma quantidade de combustível para ir para outro destino. Sim, para não ficar no limite, óbvio. Que é o que aconteceu, aquele voo tinha que ter combustível para ir de Medellín a Bogotá. Não é igual o carro que se enguiça, você fica no meio da rua parado. Então, e aí foi isso, ele não botou, chegamos ao Rio de Janeiro, aeroporto fechado, chovendo pra caramba, o avião apanhando pra caramba, balançando demais. E eu sempre prestei muita atenção nos pilotos quando eu tinha dúvida de alguma coisa, abria a cabine, via qual era, tal, fechava. E o comandante que tinha levado o avião para Venezuela e estava dormindo, levantou, olhou na janela e partiu para a cabine, correndo. Eu falei, porra, não é possível, cara. Tem algum problema. Concluindo, ele não conseguiu pousar no Galeão, levou a gente para a base aérea de Santa Cruz, que é uma pista pequena. Nossa. De jatinho, pô. Ele tinha que pousar em algum lugar. Algum lugar. Imediatamente, senão... E quem estava na cabine me contou que ele falou, vou para aí, e os militares lá, não, aqui você não tem autorização para pousar. Ou você vai varar a pista ou vai quebrar a pista com esse avião. Não está autorizado, mas eu vou assim mesmo. Senão eu vou morrer, vai morrer todo mundo. Não vou morrer, tal. E aí as pessoas começou a sair gente lá dentro da cabine chorando, dizendo que a gente ia morrer, tal. Então foi um desespero danado, pousamos, nada aconteceu, ele perdeu a carteira dele de piloto. Mas ele salvou todo mundo, né? Que é o que aconteceu no Chapecoense. O cara ia perder carteira, ia perder dinheiro, perder que se dane, mas ninguém ia morrer. Mas ninguém ia morrer. Se ele cai, né? Ou se ele pousa, né? Se ele pousa. Só isso, entendeu? E eles perceberam, tiveram tempo, aquilo foi um crime, né? Foi um assassinato. Não vale a pena nem tocar. A última, para terminar, foi só porque o meu voo mais sufoco, eu fui ver um jogo do Guarani em Campinas, inclusive, estava voltando de Campinas, e era no show da Katy Perry, do Rock in Rio aqui, que eu lembro que tava raio pra caramba, e você olhava pros raios, a gente estava no meio dos raios. O avião balançava muito, estava quase a queda livre, e eu tinha um comissário, que ele era todo, sabe, né, com carinha de metido, tipo, não tá acontecendo nada, e uma hora ele sentou e começou a rezar. Então, tu imagina tu olhar o comissário rezando. Aí eu falei, pronto, estamos ferrados. Mas é mesmo. Nossa, uma mulher caiu em cima de mim, rezando, e eu falei, pô, tu imagina. É bom rir agora, né? Mas depois, no meio do negócio, a gente hora, amigo. Nossa, nem fala. Pô, é brabo. A parte da Globo inteira é tanta coisa que eu vou até, como é que fala? Resumir, mas assim, o tempo, a gente fala do tempo, que o tempo passa tão rápido. Você tá na Globo desde 2003, né? São 16 anos. 16 anos, olha como é que passa assim. Rápido eu aposto que quando você entrou, você lembra como se fosse ontem, assim, né? Quando você entrou.
Porque eu não sei como é que você parou da aviação para esporte, mas você foi na rádio, né? Você passei por rádio. Era locutor do rock... Rock Bola. Rock Bola, né? Rock Bola, que depois virou Pop Bola. Pop Bola, pois é. Hoje eles estão na internet, tem um programa deles na internet e tal. Mas eu fiquei 3 anos nesse programa no rádio, que fez bastante sucesso na época. E esse programa foi um divisor de águas para mim, total. Assim, foi quando eu comecei a aparecer, porque eu estava na madrugada da JB-FM antes. Ninguém me ouvia, né? Pô, eu só atrapalhava, porque JB o cara ouve à noite, madrugada. Ou pra fazer um amorzinho, ou pra dormir. Quando eu falava, eu atrapalhava. Times, essas paradas. E os caras, eu falava, vou atrapalhar os outros, cara. Toda vez é isso e tal. E o Rock Bola, eu entrei por ser América, porque eram 4 torcedores, né? Um do Vasco, um do Flamengo, um do Fluminense e Botafogo. E o fato de eu ser América, trabalhar na mesma empresa, o cara, não, vou te dar uma chance, porque tu é América, apresenta um programa que fica imparcial, né? Esse programa foi bem, foi legal. E olha que loucura, a gente fez um futebol com churrasco, com a gravadora do Detonautas, do Tico Santa Cruz, querido, que bancou lá, a gente sorteou 10 ouvintes para jogar bola com a gente, participar do churrasco. Joguei a primeira, perdi, sentei numa mesa, peguei o meu churrasquinho já, minha gelada, o cara super bem arrumado, pratinho na mão, meio sem jeito, convidei para sentar, o cara me fez um monte de perguntas sobre a minha vida, como é que eu cheguei até ali. Até que ele me perguntou assim, o que você pretende fazer da sua vida? Eu falei para ele, cara, eu só tenho medo de uma coisa, de envelhecer fazendo humor. No rádio, assim. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, será que com 50 anos eu vai ser ainda vou ter graça? Eu tenho medo disso, assim. O que você queria fazer? Eu falei, eu sei, cara, eu queria narrar, queria comentar futebol, no rádio, alguma coisa assim. Então, ele tirou um cartão, ele era diretor do Sport TV. Cara. Que coisa, né? Isso em 2003. Isso foi 2002, final de 2002. Fiz o teste na mesma semana, passei, mas não tinha vaga. Ele falou, segura, mas era uma coisa meio... Eu lembro que tinha uma pegada meio humorística assim também, né, no início. Você sempre foi aquele cara meio apresentador com humor e tal, mas porque a Globo deu uma... pra dar uma... O próprio Tá Na Área, o primeiro Tá Na Área. Isso. Carlos, eu e Marcelo, eu tava ali pra dar uma... Era isso mesmo. E aí, em maio de 2003, 17 de maio, nunca me esqueço, ele falou, ainda não dá pra te contratar, mas você já pode comentar um jogo aí, ganha um cachê, tal, avulso. Fluminense e Figueirense, Campeonato Brasileiro. Sabe onde? No América. Que coisa, hein? Destino, né? Caraca, velho. E ali comecei... A ideia inicial era eu ter um programa de humor, talvez até com o pessoal do Rock Bola. Por isso que eu tinha essa ideia, que era muito coisa do humor. Mas aí me tornei comentarista, né? Esperando, porque era maio, ele falou, não tem orçamento esse ano, só ano que vem. Enquanto isso você fica comentando. Mas aí acabei me tornando comentarista. Ele falou, já não dá mais para ter um programa de humor. Mas a gente vai ter o Tá Na Área, Luiz Carlos vai apresentar e você entra ali com essa função de dar uma... Luiz Carlos também está há muito tempo na Muito, o Luiz Carlos, quando eu entrei, Luiz Carlos já tinha, sei lá, 10 anos, não sei. Ele, Marcelo Barreto, deve ser o que tem mais tempo lá, O Barreto entrou bem depois dele, um pouco antes dele. A impressão que eu tenho é que eles estão lá muito. O Luiz Carlos está desde o mais tenro início, assim. Ele é eu lembro quando começou o negócio de Top Sport, quando tinha Globosat. Eram 4 canais da Globosat no início, eu lembro disso. Depois daquilo ali, cara, eu tava olhando Globo Esporte. Antes foi o Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil, você ficou muito tempo no Bom Dia Brasil, não foi? 3 anos. 3 anos. Esporte Espetacular. Globo Esporte. O Globo Esporte, se você pegar... Eu comecei em 2010 no Globo Esporte. São 9 anos, né? Teve um aninho de Esporte Espetacular, mas considero que são 9 anos de Globo Esporte. Não, claro. Globo Esporte Rio, né? Globo Esporte Rio. Globo Esporte que vai Rio. para alguns lugares do Brasil também. E a proposta ali, eu acabei indo para o Globo Esporte porque foi uma época que a Globo, as classes C, D e E estavam crescendo muito ali no governo Lula, né? Sim. Se tornando consumidores e tal. E houve uma pesquisa que sinalizou naquele momento que a Globo não estava conseguindo falar com essa galera. E a linguagem? Pois é. E aí é que tá. Como é que é isso, né? É tão subjetivo, né? A linguagem tem que ser mais popular, tem que ser mais... Muito subjetivo. Não tem... Aí João Pedro Pasleme, que é Eu falei com ele essa semana. É mesmo? Falei com ele da fora o do João Brasil. Pedro é um dos caras que mais acreditaram em mim na minha vida, assim, profissional. João abriu muitas portas para mim, confiou em mim pra caramba. E eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, eu fazia o Bom Dia Brasil, ele me pegou pelo braço no corredor, levou para a sala dele e falou, cara, eu vim de uma pesquisa agora que apontou que a gente... E eu não sei o que é isso.
que é falar com essas coisas? Eu não sei. Mas, cara, você é de Bangu, eu quero que você... Você vai ficar no Globo Esporte e eu quero que você fale pra Bangu. Eu não sei, do jeito que você fala aí. Tem algumas pessoas que são assim, cara. Você viu o Serginho Grosman? Até teve alguém que falou pra mim, nossa, mas eu não acho o Serginho Grosman um apresentador assim tão... Eu falei, exatamente por isso, cara, que ele consegue aqueles jovens ali... Ele fala pra todo mundo. Ele fala pra todo mundo, então todo mundo consegue... E isso, se você me perguntar... Qual o segredo? O que você fez pra... Eu sei lá. Nada. Eu tive a tranquilidade de ser quem eu sou. Isso aí pra mim valeu ouro e eu devo a João Pedro Paz Leme, a Luiz Fernando Lima. Legal. É tão difícil falar nomes porque acaba sempre esquece de um, de outro, né? Por exemplo, Afonso Garchagen, que hoje é também um diretor, era o editor-chefe do Globo Esporte, foi um cara, muito fechamento comigo. Me ajudou demais, assim. E acabou que o Globo Esporte foi pegando a minha cara ali, né? Sim. O meu jeito, o cafezinho ajudou pra caramba, bendito cafezinho. O cafezinho veio, é meio que recente, assim, recente que eu digo, Cafezinho deve ter uns 5 ou 6 anos. 5 anos, O Boteco também, o Boteco é mais recente ainda. Mas o cafezinho é mais barato. Você foi, aliás, eu estava nos Estados Unidos o dia que você foi lá em Quintino fazer com a minha família. Você não estava lá? Pô, o Dudu, meu primo, filho do Edu, me mandava as mensagens, os vídeos. E eu falava, Dudu, eu dava tudo pra estar aí, cara. Porque na quadra de Quintino, vamos fazer outra, tios, vamos fazer outra. Com a família e com os amigos de infância do meu pai. Legal, cara, eu fiquei assim, foi muito bacana. Sabe o que foi mais legal aquele dia? Assim, e eu levei uns amigos negros de infância, que levaram camisa pro teu pai autografar e tal. Ali foi uma festa de família, cara. Foi um cafezinho. Exatamente, foi isso. Diferente pra caramba. E o que é mais maneiro... Umas 2 ou 3 vezes eu olhei pro teu pai, que, pô, cara, pra mim, existe um muro, de celebridade, um muro de... Não é só você que vai... O Zico tá em outro panteão, né? E eu olhei pra ele umas 3 vezes e ele tava olhando pra mim assim, ó. Assim, semblante, feliz, cara. Tô em casa, leve, né? Pô, cara, aberto, sabe? Eduzinho nem se fala, mas o Eduzinho a gente já tem uma relação pelo América, né? A gente se encontrou mais vezes. Cara, fiquei tão feliz aquele dia. E aí os meus amigos vieram falar comigo na volta, né? Incrível, né? Como o Zico trata as pessoas como se ele fosse normal. Eu falei, pois é, ele nem parece que ele é de outro planeta. Mas que eu acho que é isso que faz pessoas até como você, e como ele, como várias outras, que é aquela coisa da simplicidade, que ela não é forçada, ela não é uma... Não, cara, não é. Não é uma coisa que você faz... Então, o meu pai ali é como se ele tivesse... Mal comparando, desculpa, assim, mas sabe quando um bicho que vive na selva, ou vive, sei lá, na floresta, e vai pro zoológico, fica ali preso, aí de repente você pega e bota ele de volta no ambiente dele, e ele fica ali como se ele estivesse em casa, cara, ele fala, não quero voltar. É a mesma coisa, você tá num teu ambiente ali que... Não tem nada chique, não tem nada artificial. A gente não tem descalça nada... ali. Exatamente. Onde os bailes de Quintino lá, os bailes de carnaval que a gente fazia lá na coisa. Eles me contaram. E com a banda, a gente fez músicas, né, homenageando teu pai e tal. E, inclusive, os músicos deram uma vida, primeiro, uma sobrevida. Eu não sei se o quadro estaria até hoje... que eles falam da rodada inteira. Faz o samba da rodada, faz paródias de acordo com os lances que aconteceram, sacaneando quem perdeu um gol, exaltando quem foi bem. Coisas que você, de repente, nem imaginava lá atrás que você fosse fazer, né? Mas nunca, Júnior. Você gostou de ser narrador? Narrador foi demais. Júnior, eu adorei ser narrador, mas as pessoas não adoraram. Narrador eu imitava. O pessoal falava assim, faz Escobar fazendo gol. Eu falava assim, gol do Fluminense! Por quê, cara? O que aconteceu ali? Eu tenho uma avaliação daquilo ali. Primeiro, voltando ao início do nosso papo. Acredite no seu sonho. Meu sonho é ser narrador, mas só que eu sou ruim nisso. Por que eu vou insistir nisso? Eu vou acreditar nisso, cara. Mas quando te falaram pra você ir lá na narrador, você falou assim, pô, eu vou fazer... Sabe por que eu fui? Porque tava dando tudo tão certo, cara. Você falou, vai... vai dar certo também, cara. Pô, vamos embalo. Mas não, a narração, cara, o comando daquela história. Eu acho que para você narrar na TV Globo, precisa ter um lastro. Como diz o Milton Leite, eu vou se consagrar agora. Eu pensei isso. Driblou o time inteiro, claro falou agora. Claro que eu pensei. Pô, agora é a glória, moleque. Eu vou ser narrador na TV Globo. Onde é que eu vou parar, meu irmão? Só que
Pô, o que aconteceu? Na Copa do Mundo, deu certo, 2014 aqui no Brasil. Foi ótimo, tive um feedback maravilhoso, redes sociais e tal. Falei, caraca, explodi. Quando acabou a Copa, comecei a narrar Campeonato Brasileiro, Carioca, porrada. Muita porrada. E bem na época de rede social, aí, nossa, cara, eu apanhava muito, assim. Era triste. Sei lá, 300 mensagens me espinafrando, acabando comigo. Você era o, como é que é o nome? Aquele negócio do Trending Topics? Trending Topics. Rapaz, aí eu ficava triste, eu falei, cara, não é possível, por que na Copa deu certo? Pô, mas narra tão isso. bem, cara. Eu sou... tava ótimo. Mas o que é? Quando você narra um Grécia e Colômbia e faz graça e tal, eu me lembro que num jogo da Grécia, eu, na hora narrando lá, veio na minha ideia uma piada assim, foi na hora mesmo, eu falei, Katsuranis, Sócrates, Cacildes, falei o negócio de Mussum, assim, aí falei, pô, Grécia é o time do Mussum, né, Roberto Carlos? Você falou isso? Falei, Katsuranis, não sei o quê, aí o Roberto Carlos riu e tal, e eu ganhei uma chuteira da Adidas, e me deram de presente que a sola, a palmilha da chuteira tinha escrito Katsuranis, não sei o que lá, Cacildes. Mentira, cara. Pelas tuas sacanagens lá no meio do negócio. Então, me senti, falei, cara, que sensacional. Esse é o estilo. Achei meu... Pô, vou por aqui, caminho. moleque. Mas aí tu vai narrar o jogo do Flamengo. Aí é terrível. É sério demais pro cara. Flamengo é um problema. É sério demais pro cara. Não, mesmo que seja. Tudo ganha dimensão. Não, mas o Flamengo, o Corinthians, ele ganha uma dimensão maior. Fica puto se você brincar, ele não entende. E aí começa o seguinte, você não sabe narrar. Eu não sei se eu não sabia narrar, mas sei que não deu certo. Agora, o que eu acho que poderia ter sido diferente? Vou te contar como eu parei de narrar. Eu percebi quando eu entrei na porrada assim. E depois teve um intervalo que deu certo também, a Olimpíada, aqui no Brasil. Narrei handball, deu super certo, teve uma repercussão boa também. Mas aí no futebol também, né? Entendeu? Aí é outra parada, o cara assiste aquilo ali desarmado, tranquilo. E quando eu voltei a narrar, eu falei, bom, agora tem que ser. Eu me lembro do Luiz Roberto, cara, chegando pra mim e falando, pô, cara, você foi muito bem na Olimpíada, muito bem. E aí eu já tava mais pé no chão, e aquilo, pô, de um cara como ele, capaz como ele, eu pensei, pô, cara, é isso. Então eu voltei a encontrar meu caminho aqui, vai dar certo. Era um gás que eu precisava. Comecei a narrar de novo, porrada comendo de novo. Aí tem duas coisas. Primeiro, eu narrava um jogo hoje, outro jogo daqui a 45 dias. E aí você... Você perde o time, você não está fazendo toda hora. Você não pega o traquejo e você é visto por quem assiste aquilo ali como um quebra-galho. Você não é narrador, o cara não te vê como narrador. É verdade. Não tinha ninguém para narrar isso daí, trouxeram ele. Lá tá ele de novo narrando aí, tá inventando, sei lá, coisas desse tipo. Então acho que o erro foi ter começado a narrar na TV Globo. Se eu quisesse ser narrador, eu deveria ter começado no Premiere, narrando Madureira mas aí é difícil, né? Porque não foi você que escolheu, pô. Botaram você lá, pois é. Mas eu acho que isso acabou me prejudicando. Embora a intenção tenha sido a melhor possível. E aí o que aconteceu? Mudou a direção da emissora, do esporte, e eu pensei, cara, eu vou ter um papo aberto com eles. E tive esse papo aberto e coloquei na mesa isso. Falei, gente, é o seguinte, vocês sabem mais do que eu. Estou entrando na porrada quando eu narro. Então, ou vocês me dão a oportunidade de narrar toda semana, e aí não estou falando de clássico, não estou falando de TV Globo, narrar qualquer jogo que vocês quiserem. O esporte. Mas virar um narrador oficial. Mas toda semana eu gostaria de narrar. Se não for assim, eu prefiro não narrar mais. Não narrar. A gente dá um ponto final aqui sem ressentimento, de boa. Pô, tô no Globo Esporte lá. É bom que você tinha consciência disso, porque tem gente que não tem, né? Tem gente que, tipo, mas você... é preciso ter, João. Claro. Sabe por quê? Senão te param. E dói mais. E no final, o prejudicado maior vai ser você, não vai ser a TV, não vai ser ninguém. Vai ser sempre você. E te dói mais, né? Com certeza. Pô, acho digno você chegar e... Ó, eu tô te dando opção aqui, cara. Sem ressentimento, você não vai me magoar. Quer que eu pare? E aí, depois de um tempo, eles devem ter conversado, lá me chamaram numa boa, assim, cara, a gente realmente acha melhor que você pare e tal. Quer voltar a comentar?
foram ótimos comigo. E assim, o Globo Esporte tá dando tão certo, tem meu cafezinho querido. Não, você tem toda uma galera que já te... não tem... Tanta coisa deu certo. Agora, tem que falar também coisa de que não deu certo. Que não deu certo, não. Tem que falar de... Você fala de Copa do Mundo, você não fala do Dunga. O Dunga, eu não tenho que falar do Dunga. Porque aquilo faz tanto tempo, só que agora, pouco tempo atrás, né? Voltou com uma historinha do que ele falou que você falou que... Negócio da Holanda, né? Dos jogadores da holandesa. Eu falei assim, cara, não entendi nada. Nem eu. Porque aquilo, como é que foi? Cagão? Babaca, cagão. Bom, ele me chamou aqui pode falar. Cagão de merda, sei lá o quê. Lá na Copa, senhora. isso. Isso, Então vamos lá. O pessoal sabe a história. A história, resumindo, o Tadeu Schmidt me ligou, estava na entrevista coletiva. Importante dizer que o telefone não tocou, ele vibrou. Então não atrapalhou ninguém, eu peguei o telefone e o papo foi exatamente esse. Eu atendi e falei, Tadeu, eu tô na coletiva do Dunga. Foi mal, cara, depois eu falo contigo. Desliguei. Acabou. Nesse momento que eu estava desligando, ele estava respondendo uma pergunta sobre o Luiz Fabiano. Tinha arrebentado, era Brasil e Costa do Marfim. Tinha arrebentado no jogo. E ele estava dizendo, na resposta dele, que estavam forçando a barra, pegando no pé do Luiz Fabiano. E que ele deu moral e tal. E eu desligando o telefone, fiz assim, ó. Porque eu fiquei pensando, quem pediu para tirar o Luiz Fabiano? O Luiz Fabiano tá cheio de moral naquela Copa. Eu fiquei assim, quem falou? Aí eu escutei ele falando, algum problema aí? Aí eu levanto, cara, e não olho nem para ele. Eu olho para ver e pensando assim, quem ele vai esculachar hoje? Porque toda coletiva tinha um esculacho. E aí eu, caramba, quem é tal? Aí eu olhei, era eu. Tanto que se você pegar o vídeo lá, tem no YouTube, né? Eu falo... Foi muito rápido, você vai dizer, eu? Quem? Não, eu? Não. você, algum problema aí? Eu falo, não tava nem olhando para você, Dunga. Aí ele, pensei que tivesse. E a partir daí ele fica me xingando. Eu nem percebo na hora, não. É estranho que ele tá respondendo uma pergunta, vendo ele tá olhando para você, falando assim. Palavrão, né? Eu presumo, ele nunca me deu chance de conversar, eu já encontrei com ele algumas vezes. Eu já propus um abraço, eu o agredido, hein? Encontrei com ele ao lado do Júnior, querido Júnior, Copa de 2014, 4 anos depois, portanto, daquele acontecimento. O Júnior até falou comigo, ih, rapaz, quem tá ali? Falei, cara, o Dunga, que ótimo. E eu fui lá porque eu não tinha encontrado com ele ainda. E eu me dirigi a ele e falei... Quando foi isso, você falou? 2014. Tá, então rapidinho, sem te interrompendo. Eu vi uma entrevista dele ontem, por curiosidade, que foi 2012. Aí ele falando assim, que ele não é que ele tá pedindo desculpas, ele deve ter visto isso. Ele falando que ele sabia muito bem quem estava colocando ele contra você. Acho uma entrevista que ele deu pro Tandy, não foi? Não, foi pro Cajuru. Pro Cajuru. Pro Cajuru da Esporte Interativo. E até eles colocam embaixo, ele está falando do Rodrigo Paiva. Parece que ele está falando do Rodrigo. Mas ele estava querendo dizer ali como se o assessor de imprensa, né, o Rodrigo Paiva... Tivesse me jogando contra ele. Então ele estava tirando a culpa sua, mas dizendo que vocês dois, estava... Aí eu fiquei assim, cara... Tipo, querendo dizer que o assessor já envenenava você para ele, e aí ele, quando viu você fazendo aquilo ali, acho que foi isso, que eu entendi, foi exatamente isso. Eu já encontrei o Rodrigo depois disso. Deve ter comentado. O Rodrigo me chamou e falou, cara, andaram falando absurdos para você e tal. Falei, Rodrigo, tudo bem. Eu presumo, eu nunca consegui, como eu disse, sentar com o Dunga e falar, meu irmão, vamos esclarecer isso aqui. Por que você agiu daquele jeito? Não, o máximo que eu consegui foi nesse dia no aeroporto falar, pô, Dunga, 4 anos já, né, velho? Pô, estendi a mão pra ele apertou a minha mão, mas não me deu moral, não. Sei. Ficou meio sério e tal. Assim. Depois eu até comentei com o Júnior, a gente entrando no avião, eu falei, pô, cara, eu não vou falar mais nada, porque você viu, cara, eu fui o agredido, Foi velho. Legal com o cara e o cara nem... O Júnior, não, deixa isso pra lá, pô, tranquilo, o cara é legal, tal. O Júnior, aquele jeitão dele. Tá, passou. Encontrei com ele algumas vezes depois disso, sempre fiz questão de ser cordial, de estender a mão e tal. Volta da Copa do Mundo agora, da Rússia, pô. Ele teve mais uma oportunidade de dizer aquele monte de besteira que ele falou pro Bolívia Zica. Porque ele veio na poltrona da minha frente, cara, no avião. O negócio da Holanda, né? Da Alemanha pra cá. E aí o que ele argumenta ali é o seguinte... e eu tive o cuidado, inclusive eu tinha a minha lembrança, mas às vezes as nossas lembranças nos traem, né? Eu fui procurar no arquivo para me certificar de que eu não estava falando besteira. Entrei na Fátima e tal, e eu estava fazendo uma crítica à seleção de Moscou, da última Copa do Mundo, e crítica que eu faço às últimas seleções brasileiras. Trancafiadas, tudo escondido. Você não consegue antigamente um os jornalistas ficavam junto com os jogadores na concentração, aí você vai entrevistar o Tino Marco, o querido Tino Marco, tremendo de um profissional. Demais. Se o Tino Marco não for correto, ninguém é. Nossa. Acaba um jogo do Brasil, o Tino Marcos vai entrevistar o Paulinho.
numa boa, querendo elogiar, fala, pô, você foi muito bem hoje, tal, a resposta do cara. Não, sempre fui bem, eu sempre, não sei o quê. Uma coisa bélica, cara, dos jogadores com a imprensa, um negócio... Eu tava falando sobre isso no programa da Fátima e dei um exemplo para ela. Falei, pô, em 2010, na África do Sul... Muitos não aceitam críticas, então depois pega-se... Por que a gente não consegue, por exemplo, trocar uma ideia, rapaz? Um jogador não olha nem pro torcedor, sai do hotel para pegar o ônibus, fone, eu não sei se é uma cara amarrada. Eu não sei se é uma transformação que hoje em dia, mas eu lembro que logo depois da Copa, da Copa não, da última vez que o Dunga era treinador, antes do Tite, eu lembro que logo meu pai foi criticar o negócio do Gilmar Reinaldi com ele e tal, e falou, o Dunga tá sempre ranzinza, tá sempre falando mal da nossa geração, não precisa disso, tá bom, já sei que ele ganhou, né? E aí ele ficou pau da vida e tal. E aí, logo depois disso, nós encontramos ele num evento. E meu pai estava junto, meu pai ficou batendo papo com ele. Eu senti ele, assim, com um clima muito mais pacífico, sabe assim, tranquilo. Acho também, eu não sei se era meio que arrependido também de o cara ver, pô, naquele tempo que eu estava lá, eu ficava muito nervoso mesmo. Então, não sei, me deu uma impressão, foi simpático, Júnior, com meus sobrinhos e tal. Cara, eu tenho depoimento de várias pessoas que são legais pra caramba, que eu gosto e tal, que dizem pra mim, ele é um cara muito legal. Cara, estranho. Então ele deve ser legal mesmo, ele cismou com a minha cara. Só que assim, pra mim tava tudo resolvido de maneira cordial. Aí o episódio que ele cita na entrevista lá, e que justifica ele me chamar de cagão de novo, que era 2010, eu citei esse exemplo pra Fátima, eu fui correr, era um lugar de praia, Porto Elizabeth. Sei. Que foi onde o Brasil foi eliminado para Holanda. Num jogo que o Brasil jogou bem pra caraca. Jogou no primeiro tempo, foi demais. Pô, sensacional. Aí teve a expulsão depois. O trabalho do Dunga foi bom ali, o Brasil estava bem, podia ter sido campeão daquela Copa. Tomou uma virada relâmpago. Um negócio que até hoje ninguém entende. Mas tudo bem, é do jogo, é do futebol, não tem nada a ver. O que eu estava dizendo para Fátima, falando sobre essa prisão, esse confinamento e essa cultura de que a imprensa, não é a Argentina, não é a Alemanha, o maior inimigo da seleção brasileira hoje é a imprensa para eles. Virou isso, assim, uma coisa... E eu estava falando isso no programa para a Fátima e citei esse exemplo. Na África do Sul, Porto Elizabeth, fui lá correr na praia e tal. Tava um dia de calor, um dia de sol. Eu passei primeiro em frente ao hotel da seleção brasileira. Era o Dunga, né, o técnico. Cortinas todas fechadas, carros de polícia na porta, negócio assim. E mais à frente, na mesma orla... Os Beatles que estão lá dentro. Era o hotel da Holanda. Isso era amanhã do jogo. E os caras estavam na praia. Mas eu fui muito claro. Eles não estavam tomando banho. Sim. Eles estavam na praia, de short, chinelo, tirando foto com os holandeses, encontrando com a família. Mesmo que for, você não precisa também literalmente falar, estava na praia, estavam lá, tranquilo. Aí ele diz que eu sou falso, que eu sou tendencioso, porque lá fazia um frio de 4 graus e era impossível os caras estarem na praia. Tive cuidado de ir lá, ver as imagens e tal. Eu vi a entrevista, ele falou assim, o que ele não sabe é que lá não tem praia, que a praia, que lá é frio e a praia é aqui. Aí eu falei, caramba, não, ele viajou. E é por isso ele estaria implicando e torcendo contra. Exatamente. Não faz muito sentido. Então eu pensei até em pegar as imagens e divulgar aquilo na internet. Então eu pensei, quer saber, cara? Pô, não preciso fazer isso. Deixa ele pensar o que ele quiser. Mas agora, uma coisa é certa, assim, cara. Eu sempre fui muito cordial com o Dunga, ia cumprimentá-lo, não cumprimento mais. Chega uma hora também. Não cumprimento mais, não quero assunto com ele, de verdade mesmo. Não quero papo com ele, não. E assim, se ele acha que eu sou cagão, caguei. Mas esse foi a maior maluquice que aconteceu nesse tempo todo que você está de apresentador, cara, lá? Não... Muito louco, porque assim, cara, eu me vi dentro de um furacão que eu não botei o pé, não entrei lá. É porque polêmica vende, né? É engraçado, porque você faz tudo certo. Isso acabou me projetando. Acabou que virou a meu favor, porque eu não reagi, né? Eu não briguei com ele. Claro, e as pessoas até hoje falam, pô, cara, você teve uma conduta tão legal aquela vez. E eu me lembro do Galvão Bueno batendo no meu ombro, assim, eu chateado pra caramba na redação, na mesma noite, assim. Falei, cara, o que aconteceu? Caraca. Aí vem o Galvão, bate, pô, nasceu virado pra lua, hein, moleque? Vamos falar de você no Fantástico, no Jornal Nacional. E realmente, é uma boa maneira de ver as coisas. Uma boa maneira de ver as coisas. Eu falei, caramba, não é que é verdade, cara? Foi assim, mas é chato assim, pô. Na época, meus filhos do primeiro casamento na escola, então os colegas, né? Pô, teu pai é cagão, não sei o quê, ficou essa coisa de cagão. Brigar com o Dunga. Mas, enfim, isso não me incomoda. Que bom que você viu pelo lado positivo, foi pro lado bom. Que bom. Mas sempre levei numa boa, mas não levo mais. Não quero mais ideia com ele, não cumprimento, não faço a menor questão. Então, aproveitando que a gente está de polêmica, e você está falando dos teus filhos, negócio dos filhos,
agora até quando eu fui pesquisar, eu sempre vejo coisa do que eu vou conversar. Cara, é impressionante. Esse negócio que aconteceu do teu filho... Do Pedro. De falar de você. Tu vai no Google, bota Alex Escobar, você já deve ter... Não sei se você já viu Não, isso. não fiz, cara. Os primeiros 200 coisas que aparecem são sobre isso. Então, é o que eu tava falando da polêmica. A mesma coisa que é o negócio do Dunga. Polêmica vende, infelizmente, né? Então, tudo que acontece de ruim, as pessoas falam, mas na hora de coisa boa não aparece. Como é que foi esse negócio do teu filho? Foi uma coisa meio me pegou de surpresa também, porque hoje eu sou pai, tenho 3 filhos, não consigo nem imaginar, assim, pra você a dor que deve ser, porque eu não imagino meu filho, quando meu filho briga comigo, eu já fico, entendeu? Já fico, se brigar, falar alguma coisa, a gente conversa e tal. Eu fico duro, né? Brigar com o filho. Eu às vezes quando eu dou bronca no meu filho, minha mulher fala que eu sou coração mole, porque depois eu vou lá, converso, papai ficou nervoso, ela sempre foi assim. E eu imagino como é que deve ter sido pra você, cara. Assim, muito duro e eu tô aprendendo a lidar ainda, né? Porque é muito recente. Ele tem que idade? O Pedro tem 19 anos, nunca foi fácil, assim, eu tenho tanto, fico procurando as palavras certas, porque pode acabar ficando injusto pra ele o fato dele não estar aqui pra dar a versão dele, né? A versão dele, eu tenho muito mais acesso ao microfone do que ele, e eu não quero ser covarde, né? Mas tendo todo o cuidado assim com isso, eu não sei explicar por quê, cara. Por que ele fez aquilo? Não sei explicar por que a gente sempre teve problema de relacionamento, assim, aí é o meu entendimento, né? Ele tem uma resistência a mim. Desde mas ele foi sempre criado com você, comigo, normal. Moramos juntos e tudo mais e tal. E aí veio a questão dele assumir a homossexualidade. Quando foi isso? 2014, talvez. Sei. Pra você na época, como é que foi? Foi normal? Não, eu já imaginava, não era nenhuma surpresa. Tá bom. Já imaginava, desde pequenininho eu já imaginava. E embora eu tenha tido uma criação, lá em Bangu, tal, machista, machãozão, tal, não vou negar, no início foi difícil pra mim, assim... É normal, entender. E agora, como é que eu faço, né? Como é que eu tenho que agir? Como é que eu... quais são os limites? Eu fiquei, né? Mas aí eu procurei várias vezes pra conversar, várias vezes eu peguei assim no braço, olhei nos olhos e falei, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, olha pra mim. Eu não tenho nada contra, cara, você ser gay, eu não tô nem aí, velho. Pô, você é meu filho, cara, tamo junto. Mas parece que tem um bloqueio ali que não ouve, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso é uma questão. Mas ele colocou outras questões ali, né? Como eu não pagar a pensão, que é uma mentira, mas é uma mentira. E isso eu vou provar porque tem um site que eu tô processando agora, porque esse site não me ouviu. E colocou lá, Alex Escobar humilha o filho na rede social, não paga pensão. Deu o veredito. E eu já estou reunindo todos os documentos para mostrar assim, tudo que eu o ajudo há tantos anos. Eu tenho 19 anos, não trabalha, não quer trabalhar, não quer estudar, parou no primeiro ano do ensino médio. E eu pago um aluguel para ele mora sozinho, banco as despesas dele. Há quanto tempo que ele mora sozinho? Não é que eu ajudo, Pedro, eu o sustento. Há quanto tempo que ele mora sozinho já? Ele está morando sozinho há pouco tempo, deve ter, não sei, 6 meses no máximo. Aquele negócio tem o quê? Tem quantos meses tem que isso aconteceu? Não, foi agora, início de outubro. Foi. Um mês. Passa rápido, parece que já tem cara, um mês, né? Aquele monte de mentira e assim, a homofobia foi o que mais me chateou. Porque como é isso, a questão do dinheiro, eu provo. Sem fazer nenhum... Eu não estou me vangloriando disso, ele é meu filho. Claro. Embora eu acho que ele deveria estudar, ele deveria se preocupar em trabalhar. Mas ele é meu filho, coloquei ele no mundo, não vou deixar ele passar fome, não tem onde morar, não. É uma responsabilidade minha que eu faço questão, acho que é minha obrigação, minha responsabilidade. Não estou me vangloriando disso, mas o fato é, eu o ajudo muito. Financeiramente. Isso é fácil de provar. Mas a carta que depois ele pediu desculpa... Mas isso não repercute, velho. Porque ele fez, né? Ele falou... Ele viu que algumas coisas que ele falou não tinha fundamento. Não tinha fundamento. Eu não sei, eu tenho curiosidade em saber, porque assim... Eu só queria dizer o seguinte, para não perder o raciocínio, desculpa. Depois você volta na pergunta. Mas como é que você prova que não é homofóbico? Então, mas o que eu ia falar é exatamente parecido com o que você ia falar. Cara. Olha só, eu não sei, isso é uma curiosidade que eu tenho em saber quem é e que tem uma coisa que sempre foi na nossa criação, que o cara que ele não é muito fácil para alguém que tem uma família de homens
machista e tal, né? Você se assumir. Deve ser terrível. Deve ser horrível. Terrível. Mas será que também, na hora que ele tinha isso, mesmo depois de ter assumido para você, qualquer ação sua não parece para ele que é diferente para ele? Você entendeu ou não? Por ser o pai? Não, porque você tem outros filhos. Aí você você faz a mesma coisa com um, aí com o outro. Já pensei em tudo isso. Mesmo sendo igual, para ele tem alguma coisa, eu não sei, é uma coisa que eu queria entender, porque faz sentido, né? De repente o cara, esse bloqueio que você falou, mesmo não tendo bloqueio nenhum, você não agindo nada diferente com ele, mas de repente tem alguma coisa que ele já pensa assim, pô, não me deu isso porque eu sou... Entendeu ou não? Eu não sei. Pode ser. Pode, né? Pode ser. Mas não é verdade. E eu sempre tentei de todas as formas falar. Você, quando está educando um filho, pô, algumas coisas eu deixei de dar justamente, pô, cara, você não quer estudar? Como assim? Não, porque eu não aguento. O Pedro tem depressão, que outras é uma coisa questões. Muito séria. Muito séria. Então, por um lado... Eu entendo, a depressão hoje está impedindo de estudar, de conviver numa escola, tal. Por outro lado, você pensa também, não posso dar tudo também, porque senão nunca vou estimulá-lo a tentar vencer normal, isso. Pai, normal. E, cara, eu não acertei todas as vezes, óbvio que não, quem é que acerta? Nenhum de nós, A gente tenta dar a melhor educação para os nossos filhos. Já tive atitudes que eu pensei, peguei pesado, deveria ter... E aí eu vou e volto atrás, e eu digo a ele, estou voltando atrás, porque eu exagerei e tal. Mas, infelizmente, cara, ele tomou... Aquilo que ele escreveu, aquela atitude que ele tomou, se tudo aquilo fosse verdade, já teria sido muito cruel. Sei. Sendo mentira, é mais cruel ainda. Foi o que você falou antes. Você falou assim, pô, eu tenho um acesso muito mais ao microfone e eu não acho justo ele não estar aqui, mas em compensação também o que ele fez... Pô, ele usou da minha exposição para me prejudicar. Pois é, e ele sabia que as pessoas iam prestar atenção. Porque, e uma vez dito aquilo, é difícil tirar. Aquilo se torna verdade, pega na tua casca e é difícil tirar. E aí ele mesmo divulgando, a carta não repercutiu, quase ninguém falou na carta. Lamentavelmente. E como é que tá agora? Você tem Agora a gente não se falou desde então, eu não vou procurá-lo, por enquanto. Mas sempre que eu tenho o microfone à disposição, eu digo isso. O dia que ele estiver com o coração aberto para conversar, meus braços estarão não abertos, arreganhados para receber. Até porque filho, você ama... Não tem fim isso aí. Amor incondicional, exatamente. Incondicional, não vou bater um martelo e dizer, não, para mim ele... Igual os pais faziam antigamente, né? Para mim ele morreu, não sei o quê. A mulher engravidava, né? O cara, não é mais minha filha. Uma coisa horrorosa. Não, de jeito nenhum. Não acabou, não é o fim. Mas eu acho que o que ele fez, assim, ele precisa me procurar, né? Claro. Que bom, tomara que se ele estiver assistindo e assistir isso aqui, tomara que ele resolva te procurar. Que ele saiba que em qualquer momento que ele me procurar para que a gente fique bem, vai ficar. Você chegou a procurar ele? Você chegou a procurar ele ou não? Depois desse episódio? Depois do episódio? Não, cara, não. Dá um tempinho pra... Não, isso me prejudicou muito, poderia ter me prejudicado mais. Ele falou isso na carta, engraçado isso. Ele escreve dizendo que sabe que prejudicou o pai por ser uma pessoa pública e tal. Aí tudo acontece de ruim na vida, traz umas coisas boas também, né? Primeiro, a conduta da TV Globo comigo foi assim... Fiquei muito feliz, cara, porque ninguém na TV Globo falou pra mim assim, vem cá, me conta aí, você realmente não paga? Ninguém colocou em dúvida, questionou teu... Cara, olha só, a gente tá do teu lado, calma, tá, beleza. Amigos e amigos e amigos e amigos... Aí entra a coisa da homofobia. Como é que você se defende que não é homofóbico? Não, mas eu tenho vários amigos gays, como se isso fosse uma grande vantagem. Não é. Eu tenho vários amigos, ponto, entendeu, cara? Se são gays ou não são, eu não tenho nada com isso, não me interessa, não me preocupo com isso. Mas vários desses amigos, prima inclusive, me ligaram. Se você quiser, eu posto um vídeo dizendo legal, que, pô, você sabe, me conhece há um tempão. Eu vi a demonstração de carinho de muita gente lá. Muita gente. Conhecida. Eu até mesmo lá no Twitter falei com você, você me agradeceu, foi legal. Verdade, Júnior. Então, assim, aquela, quando a pessoa conhece você e sabe do teu caráter, entendeu? Isso foi a melhor coisa. A melhor coisa, a única coisa boa. Mas eu acho legal que você sempre vê o lado positivo, e é isso que a nossa vida a gente tem que ser assim, cara. Mesmo as coisas ruins, a gente tem que pegar o que traz de bom aquilo ali. E, Júnior, tem vida para viver. Exatamente. Acho que o Pedro tem 19 anos. A gente tem muito tempo para se encontrar, para, enfim, dizer claramente o que incomoda, como é que tem que fazer.
para que a gente tenha paz, né? Me dói ele não ver o Chicão crescer. O molequinho tem 3 anos. O resto da família sofre também, né? Todo mundo sofre, cara, sabe? Que isso tenha um fim um dia, né? Tomara, a gente torce para que dê certo. Agora, já que polêmicas à parte, eu queria terminar porque você tentou cantar, né? Você tentou virar um cantor. Você, apesar de fazer o cafezinho do Escobar, mas você foi se meter com, como é que é o nome? Do Popstar. Popstar para ser cantor. O que deu de errado ali? O que poderia dar de errado? Popstar, vamos lá. Eu faria muita coisa diferente. Primeiro, cara, uma coisa é você gostar de samba, eu amo. Outra coisa é cantar samba, cara. Aí. Samba é muito difícil de cantar, cara. Ele tem nuances, ele tem uma embocadura diferente, ele tem uma malemolência aqui pra você encontrar. Eu acho que nenhum ritmo, nenhum gênero musical é fácil, cara. Pra cantar tem que cantar bem. Mas tem uns mais fáceis. Tem uns mais fáceis, cara. E eu deveria ter ido para o lado mais fácil. Qual era o lado mais fácil? Por exemplo, cara, cantar um rock and rollzinho e tal, é mais fácil. Mais fácil, Tá se achando mesmo. Tá pior do que como narrador. Tá achando que cantar rock é mole, tá assim. Não, é mais fácil que samba. Vai por mim. Você acha que E acho que o fato de eu ter cantado só samba também me prejudicou. Isso é. Porque aí todo o programa era mais do mesmo, né? Todo mundo tava mudando. A Fabiana Carla, me lembro, um programa cantou a Melina, outro ela cantou Madonna, pô. Aí isso é legal. Mostra que ela sabe se adaptar a outros... E tem um fator surpresa. O que ela vai trazer hoje? Caraca, ela vem com Madonna. Uau, Madonna. E você é aquela coisa óbvia. Eu lá vinha, eu com sambinha de novo, entendeu, cara? Porra. Mas assim, eu entrei pro programa, quando eu participei do primeiro programa, que eu vi todo mundo cantando, eu estabeleci na minha cabeça assim, são 10 programas, né? Eu falei, pô, a minha meta é chegar ao programa número 7. Caramba. Porque tá sinistro. Cheguei ao 8. Foi bem demais. Passou do seu objetivo. Cheguei para uma repescagem, escapei e fui até o 8º programa. E foi bom, adorei. Cara, olha, eu faria de novo fácil. Quem foi apresentador, comentarista, comissário, narrador de escola de samba, que agora você é o narrador de escola de samba. Cantar não é nada. Daqui a pouco você tá na dança dos famosos. Daqui a pouco você já me chamaram, mas a dança dos famosos... Eu imagino. Acho que eu não vou, não. Não? Não, cara. Aí tem que demais, treinar muito, tem que ter muito tempo para se dedicar àquilo ali para fazer bonito. Não é fácil, não. É uma dedicação maior, é complicado. Irmão, sucesso pra você sempre, como sempre. Obrigado por você ter vindo aqui, foi demais. Que bom que você gostou não só do cafezinho, como do estúdio também, que você adorou. Não, isso aqui é brincadeira, né? Isso é um museu. É. Um museu, às vezes a pessoa pensa assim, pô, que é velharia? Não, cara, isso aqui, meu irmão. Já tem muita coisa. Você viu a do Senna aqui, que é uma coisa espetacular. Eu não sei o que é mais espetacular aqui. Tem camisa do Maradona, do Napoli, do teu pai da Udinese, do Beckenbauer, do Cosmos, tem... Falta a do América aqui, do Guarani, vou botar as duas aqui. Vamos fazer uma dos sofredores. Tá bom. Mas lindo aqui, o ambiente maravilhoso, você é um cara super legal. Que isso. E no fim do ano a gente se encontra no Jogo das Estrelas. No Jogo das Estrelas, não sei se eu vou trabalhar. O último eu trabalhei. Tomara. Aliás, teve até aquele esclarecer. Posso? Dá tempo? Pode, deve, vai, vamos lá. Pô, o Adriano ficou bolado. Que isso? Comigo. Mais uma? Não sei se você soube disso. Não é possível, você tem imã pra essas coisas? Não, sabe o que aconteceu? O Adriano perdeu um gol inacreditável. Foi. E o Adriano tava levando aquele jogo muito a sério, né? Ele tava sério, rosto meio pesado e tal. Mas era um jogo festivo. E é assim que a gente estava encarando na transmissão. Quando ele perdeu o gol inacreditável, narrador, é inacreditável, merece a camisa. Eu falei, pô, vou mandar a camisa pra ele e tal, com certeza. O repórter... Eu lembro disso, muito bem. Aí o repórter foi abordá-lo. Eu cheguei a ouvir o Adriano se dirigindo a ele, falando assim, não quero gracinha. E eu acho que ele tá no direito dele, né? Pô, mas aí o repórter foi lá e mandou, cara. Não, o Escobar falou... Falou teu nome ainda. Aí você quer, sua camisa do inacreditável, tal, você vai vestir ele? Não. E saiu. Aí a minha rede social, um monte de não. Nossa! Então, Adriano, cara, era uma brincadeira, eu não quis desrespeitar você, pô, pelo amor de Deus. E respeito o fato de essa brincadeira inacreditável. Tá colecionando uma galera aí, cara, brincadeira não. Eu gosto de brincar, mas às vezes realmente o cara não me conhece, então ele se sente mal. Pô, como assim? Não conheço esse cara, vem com essa brincadeira, né? Mas era só uma brincadeira ingênua. Pelo amor de Deus, Adriano. Depois eu vou falar com o Adriano pra dar uma melhorada nisso daí. Não precisa vestir nada, acho que você quiser, velho. Pô, fala sério, não me queira mal.